Então, o que é o SAT? O SAT é o Sistema de Autenticação e Transmissão de Cupom Fiscal, tá? É o que vai vir agora substituir a impressora fiscal. Ele tem duas partes, o CFE, que é a parte digital, que é o XML, igualzinho à nota fiscal eletrônica que vocês conhecem hoje, o mesmo princípio do XML. E tem o SAT, que é o hardware, que é o equipamento que vai fazer a autenticação do XML, que vai fazer a validação e a geração do XML. Como é que está a situação dele hoje? Tá? Desde o ano passado a gente tem adesão voluntária de vários contribuintes, está crescendo cada vez mais, tá? E cada vez que está chegando a data, mais e mais implantações estão sendo feitas no estado de São Paulo. A adesão está sendo bastante expressiva. Estamos falando de abril de 2015, mas hoje a previsão é que já temos mais de 300 mil cupons emitidos com validade jurídica em todo o estado de São Paulo. Tá? O sistema já está bastante testado, bastante estável, e está só ampliando cada vez mais. Em 1º de julho a gente tem uma estimativa, durante os próximos 6 meses, que 120 mil emissores de cupom fiscal serão desativados no estado de São Paulo. Nem todas serão substituídas pelo SAT, porque depois nós vamos ver, o SAT às vezes substitui mais que uma impressora. Vai trazer bastante vantagens para o contribuinte. O que é o SAT? O SAT é a substituição da impressora fiscal por um equipamento eletrônico. Essa impressora que nós temos hoje, ela vai deixar de existir e vai ser substituída por um equipamento eletrônico. É um equipamento que ele parece um modem, muito pequenininho, mas de grande potência, vai ajudar bastante no trabalho do dia a dia. E ele tem algumas características bem peculiares a ele. Ele vai ter um hardware blindado, ou seja, não permite manutenção. Qualquer problema que ocorrer nesse equipamento, que ele deixar de funcionar, ele deverá ser substituído. Não tem como fazer manutenção nele, tá? Ele tem um software dentro dele que vai fazer a validação do XML, a geração do XML e a sua validação. E esse software, ele é homologado pela Secretaria da Fazenda, não é qualquer software que está lá dentro. Antigamente a gente conseguia fazer a ativação dele usando a senha do posto fiscal. Isso foi mudado, precisa agora de um ECNPJ para poder fazer a ativação desse equipamento lá no seu contribuinte. Precisamos de internet. Não o tempo inteiro, mas necessário uma parte do dia para que haja a transferência dos dados para a Secretaria da Fazenda. Não pode sair da empresa. Esse equipamento, apesar de ser prático, ser pequenininho, não pode sair da empresa. Às vezes você precisa, faz 4, 5 dias que eu não transmito dado, estou sem a internet. Eventualmente você pode pegar isso daí com uma nota fiscal, levar numa software house e faz a transmissão. Esse seria o processo legal de transferência dele. Ele vai gerar o documento digital no formato XML, tal qual a NFE, que a gente tem hoje. Gente, esse daqui é o SAT. Vocês darem uma olhadinha, dão uma manuseada nele, para vocês entenderem como é que é o equipamento. Tá? Ele precisa estar conectado diretamente ao computador. Ele trabalha em rede, pegando o servidor, vai pegar as informações em rede, mas esse servidor precisa estar conectado diretamente com o SAT, via cabo USB. É exigência da lei que seja desse jeito. Tá? Vai utilizar uma impressora comum. É obrigatório o uso da impressora. Precisa imprimir um extrato, que é o comprovante do seu cliente, tá? Do contribuinte, do cliente final, do consumidor final. Ele tem que levar se ele quiser levar, ele pode levar. Mas é obrigatória a impressão do documento. Agora aqui começam algumas modificações. A gente já começa a ter, com esse equipamento, uma comunicação da Cefaz direto nele. Vai ser possível agendar data e horário de atualização. Pode ser que a Cefaz tenha uma versão nova desse software e eles vão agendar com o contribuinte um horário para fazer uma carga desse equipamento, do programa novo no equipamento. Pode ser que de repente precise ficar parado, então eles vão agendar esse horário com o contribuinte. E ele vai permitir também, a Cefaz vai poder fazer uma ação direta nesse equipamento. Que tipo? Por exemplo,
bloquear a emissão do extrato fiscal. Tá? Ela vai poder bloquear o seu equipamento e o contribuinte não vai conseguir fazer a emissão do extrato, não vai conseguir emitir a nota, na verdade. Fazendo um comparativo entre os dois equipamentos, nós temos hoje que a impressora fiscal ela tem a emissão do cupom. No SAT, isso foi dividido em duas partes. O XML, que é o CFE, e a impressora vai fazer a impressão de um extrato, um documento não fiscal. Não tem validade jurídica isso daí. Assim como a DANF, que é uma representação do XML, que é o documento legal, o extrato do SAT também é uma representação gráfica do XML. Toda aquela parte de redução Z, redução X, que vocês têm na impressora, a extração da memória fiscal, isso desaparece, não tem essas atividades no SAT, uma vez que as informações sempre são transferidas para a Cefaz. Lá estão guardadas todas as informações que são geradas dentro do SAT. O SAT também vai precisar de um certificado para validar todas as transações que estão sendo feitas. Então, nós temos dois tipos. Um gratuito, que é cedido pela Cefaz, e o outro que você pode comprar numa instituição da ICP Brasil, por exemplo, e utilizar com validade jurídica. Outra grande diferença é que a impressora fiscal, toda vez que o contribuinte precisar fazer um aumento do seu estabelecimento numa frente de caixa, por exemplo, um PDV, tinha que comprar uma impressora fiscal. Tá? Agora não mais. Com recurso de software, com um SAT já presente no estabelecimento, basta colocar uma impressora não fiscal e aumentar o checkout ou ponto de venda sem precisar de uma interferência legal nessa parte aí. E aí nós temos o extrato do SAT, dois modelos, um completo e um resumido. O completo parecido com o cupom fiscal que a gente tem hoje, mais o código de barra da chave de validação e mais o QR Code. Tá? Esse QR Code, hoje a gente já tem um aplicativo na Cefaz, que o consumidor pode baixar esse aplicativo, faz a leitura do QR Code, ele já consegue acessar a Nota Paulista imediatamente após a transmissão do XML, ele já consegue verificar se a Nota Paulista dele está lá. Vai evitar esse mundo de transtorno, aquele problema de o consumidor vai no estabelecimento no dia 1º, dia 2, faz a compra e lá pelo dia 20 aciona o fiscal porque não recebeu a Nota Paulista e dá todo aquele transtorno, deixa o contribuinte numa situação bastante constrangedora porque é motivo de uma fiscalização e o problema é só tempo, né? O cronograma da própria documentação. Isso vai resolver o problema. E nós temos o resumido. Quando o cliente não quiser elevar o cupom com ele, o contribuinte vai poder, por exemplo, emitir só o extrato resumido, o valor total da compra. Vai emitir um documento pequeno, vai economizar papel, vai reduzir o seu custo de impressão. E a impressão deverá estar guardada por 6 meses, registrada no papel por pelo menos 6 meses. Lembrando a vocês que tudo que vale para o cupom fiscal vale também para o SAT. Informação do CNPJ, do CPF para a Nota Paulista. Se for uma venda a prazo, tem que informar para quem está indo, a identificação do consumidor, o valor das parcelas, valor de juros, tudo tem que estar previamente explícito no extrato do SAT. Como é que funciona isso dentro da loja do consumidor, da loja do contribuinte? Então, o cliente chega, faz a compra, faz o pagamento no aplicativo comercial, o aplicativo pega esse dado, manda para o SAT vai fazer a geração do XML, vai validar esse XML, vai criar a chave e vai devolver para o aplicativo. O aplicativo imprime o extrato do SAT que deverá ser entregue ao consumidor. Posteriormente, o SAT vai enviar esse arquivo que está na memória dele para a Cefaz. Quando ele transmite a Cefaz, pega aquele dado, verifica se está tudo ok, faz uma checagem, uma validação, mais uma validação e devolve para ele. Está tudo ok, pode limpar a sua memória. Tá? Só que o XML que foi gerado, é gerado uma cópia também para o contribuinte. E ele tem que guardar esse documento por 5 anos, assim como o XML da NFE. Tá? Tem que tomar esse cuidado.
E o seu consumidor de posse do extrato, ele pode acessar a Cefaz pela chave ou pelo smartphone e consultar o documento fiscal direto lá na base da Secretaria da Fazenda. Para isso, ele vai ter uma tela na web que ele vai fazer essa checagem, vai fazer a conferência dos dados que realmente estão lá. Aqui vale ressaltar o seguinte: nós temos, desde 2013, janeiro de 2013, Decreto-Lei 58846, não sei se vocês conhecem, do Geraldo Alckmin. Ele vincula todo o pagamento em cartão, pagamento eletrônico, à geração de um documento eletrônico, de um cupom fiscal. Com a impressora fiscal, é um pouquinho mais difícil checar isso daí, mas com o advento eletrônico, essa conferência vai ser muito eficiente. Então, para quem é contribuinte ou para os clientes de vocês, vale ressaltar isso daí. Isso é motivo de autuação. Então, tem que tomar cuidado. Pessoal que costuma fazer as vendas durante o dia e no final do dia soma lá o papelzinho lá dos extratos que foram emitidos do cartão e gera uma nota só, corre um risco de ser penalizado com isso daqui. Tome um pouco de cuidado com essa parte aí. Vantagens e benefícios. Menor custo de impressão. Quando gera aquele reduzido, vai reduzir o tamanho do papel, vai gastar menos com isso daí. Menor custo operacional. Todo aquele processo que nós tínhamos na impressora fiscal de quebrou, manda fazer a manutenção, tem o custo do lacre, tem o custo de quebrar e de lacrar de novo, tudo isso daí sai fora. Tá? Então, realmente é uma redução bastante grande. A otimização na transmissão dos dados. É muito mais fácil via internet. Essa transmissão ela ocorre de maneira bastante fácil e simples. Tá? Consulta em tempo real no site da Cefaz. É aquilo que eu falei para vocês. O consumidor final fez a compra, pega o extrato, passa lá o smartphone, praticamente em tempo real ele consegue consultar a nota paulista dele que já foi enviada. Ampliação dos pontos de vendas sem necessidade de novo equipamento. Aquilo que eu falei para vocês, já tem o SAT. Através de recurso de software, ele vai ser roteado e vai trabalhar com esse novo PDV também. A simplificação das obrigações acessórias, redução Z, X, tudo isso some, fica bem mais fácil o trabalho no seu dia a dia. Só que agora tem uma parte que vocês têm que tomar bastante cuidado. Como tudo é digital agora e ocorre praticamente em tempo real, existe uma melhoria no controle fiscal do varejo. Tá? Então vocês precisam, você como contribuinte e o pessoal como escritório contábil, orientar os seus clientes que isso daqui está melhorando muito, bastante. A Receita tem um computador que chama T-Rex, não é à toa o nome dele, e o sistema chama Arpia, visão e caça. Então é um sistema de força, velocidade e visão, para fiscalizar bastante. Mas aqueles que andam certo não têm o que se preocupar. Na verdade, vão ter um grande benefício que vai melhorar bastante o equilíbrio do mercado, vai trazer bastante vantagem para quem já está trabalhando direito. Controle no faturamento das notas. Então, aquele pessoal que costuma trabalhar não emitindo nota de tudo, tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Quando ele recebe uma nota, quando o contribuinte recebe um XML, por exemplo, quem gerou esse XML foi a Cefaz. Na verdade, foi a Receita Federal que gerou esse documento. Então, ele já sabe quem está vendendo e para quem está vendendo. Ele só está esperando que o contribuinte que recebeu aquela mercadoria imita as notas deles de saída, para que ele possa fazer o bate. E como é que ele faz esses acompanhamentos? Cartão, estoque, imposto de renda no fim do ano, que agora vocês vão fazer o PJ, vai ter que formar o imposto de renda, o saldo, né? O estoque de cada um. Eles vão fazer o bate, tudo que entrou e tudo que saiu. Para ele já está pronto, ele só está esperando as informações para confrontar. Então tem que tomar muito cuidado com essa parte para não ser pego de surpresa. Tá? Aqui é outra parte que tem que ser trabalhado com muito cuidado, principalmente os escritórios de contabilidade para com os seus clientes. É fazer um acompanhamento com relação aos dados cadastrais, tanto do cliente como dos produtos, principalmente NCM, CFOP,
a parte de unidade de medida, todo aquele critério que tem na NFE vai ser utilizado aqui também, inclusive com autuação. Erro de NCM, essas coisas, tudo pode gerar autuação, tá? Então você tem que tomar bastante cuidado e orientar os seus clientes com relação a essa parte. Você, como contribuinte, levanta o que você tem lá e dá uma conversada no escritório, checando tudo que tem lá, principalmente a tributação do ICMS, produtos tributados e não tributados, tá? E aí o SAT tem um painel na web para o contribuinte fazer os acessos. Então lá ele vai ter um sistema de gestão de retaguarda que ele vai conseguir fazer bastante coisa. Ele vai fazer a vinculação, a ativação do SAT, ele vai fazer a execução de procedimentos, vários procedimentos que o SAT está fazendo, transmissão de dados, essas coisas, vai poder ser acompanhado. Ele vai conseguir ver os cupons que foram emitidos, vai fazer emissão em contingência, tá? Que nós vamos falar também, tudo que foi transmitido, cadastramento de desenvolvedores, isso daqui é uma parte voltada para a Cefaz e a Software House, e para isso você tem um painel, tá? A gente vai dar uma pincelada rápida nesses painéis aí, o que é mais principal, a vinculação do SAT. O SAT tem um número que a gente vai vincular isso daí no seu CNPJ, CNPJ do contribuinte, amarrado ao CNPJ da Software House. Por quê? A Software House ela passa a ser corresponsável com o contribuinte na emissão dos cupons. Então é importante que vocês tenham hoje um trabalho a 6 mãos. Contribuinte, contador e Software House. Por quê? Passa a ser muito importante. Se a Software House abrir brecha para um contribuinte, a Cefaz pode bloquear o CNPJ dela e todos que têm o mesmo software deixam de funcionar imediatamente. Então, o pessoal de contabilidade, ao orientar seus clientes, passa esse alerta também, porque ele é bastante importante, tá? E para ativar o SAT, tem que ter a situação cadastral como ativo. Se não tiver como ativo, não vai conseguir ativar o SAT. E nesse instante também a gente vai informar qual é o certificado digital que a gente vai estar usando. Ou ICP Brasil, pago, ou gratuito da Cefaz. Aí é a escolha que vai ser feita. Outra coisa também, quando você tem impressora fiscal que está fechando o CNPJ, precisa dar baixa na impressora. Aqui também tem que fazer a desativação do sistema, do SAT. Você tem que informar para a Cefaz que você vai desabilitar aquilo lá, vai encerrar o seu CNPJ. E como é que faz isso daí? É tudo via o sistema. Você bloqueia via aplicativo comercial, consulta lá na parte da web que realmente foi bloqueado, foi desativado, e depois você dá um reset no botãozinho daquele equipamento lá, apagou tudo que está na memória relativo àquele CNPJ. Aquele equipamento passa a ser utilizável em outro CNPJ, não mais o mesmo, mas um outro CNPJ ele pode ser utilizado. Existem casos, por exemplo, em que o pessoal vai fazer reforma no estabelecimento, né? Principalmente padaria ou restaurante, e fica meses parado. Às vezes fica 3, 4 meses parado. Nesse caso, é necessário informar a Receita que vai haver uma parada temporária, tá? Então, você vai emitir um sinal para a Receita de um bloqueio no aplicativo comercial. A Receita vai entender que aquilo é um sinal que vai parar de emitir, então ela não vai ficar monitorando. E aí, quando você faz esse bloqueio, tem que entrar lá no painel e verificar. Está bloqueado, beleza. Vai fazer a reforma. Terminou a reforma, faz o desbloqueio do SAT, faz a ativação, faz uma carga nova no sistema e você volta a funcionar. Esses procedimentos, gente, não existia antes na impressora fiscal. Bastava parar, fazer a reforma e a Receita não ficava muito controlando. Agora não, agora vai controlar tudo isso daí. Existe aqui outras opções que são as consultas de dados cadastrais do SAT. Tudo que tiver lá dentro, se o SAT está ativo, se parou de funcionar, se não parou de funcionar. Para quem tem, por exemplo, um mercado que tem vários checkouts, tem que verificar, eventualmente, se o equipamento está funcionando.
o histórico da comunicação com a Cefaz. Por quê? Porque você vai ter que verificar os lotes, se forem todos enviados, tá? E dentro dos lotes você pode ter alguns problemas de consulta, de inconsistência. E aí você vai conseguir ver o lote, um lote específico, e até consultar um cupom específico para saber se ele foi tudo bem ou se deu algum problema. Porque se passar de 10 dias que aquele documento XML ficou dentro do SAT, ele vai perder a validade jurídica desse documento. Tá? Então precisa, com frequência, estar consultando se está tudo bem lá dentro. Além disso, a gente tem vários parâmetros dentro do SAT. Quando a gente faz uma carga do equipamento, tudo que tem lá dentro de parametrização, ele é pré-moldado pela Cefaz e pela Software House. E a gente vai conseguir ver bastante coisa lá dentro. Quando foi o último cupom enviado? Quando foi que a gente conseguiu fazer a última conectividade? Que aí você vai verificar se está ou não transmitindo os dados, para não ficar preso lá dentro. Existe uma coisa dentro do SAT que é assim, se ele ficar algum tempinho sem mandar uma informação para a Cefaz, ele cai em timeout. Ou seja, em vez de ele ficar toda hora falando, estou aqui, estou aqui, estou aqui, sem mandar nada, ele se autodesliga. Quando vem uma outra informação de venda, por exemplo, pelo próprio aplicativo comercial, ele já se ativa novamente e tudo volta a funcionar normalmente. Duas coisas que é legal, tem duas opções aqui do SAT. Como transmite esses dados lá para a Cefaz? A gente pode mandar por tempo ou por quantidade. Quando é feita a carga do SAT lá de parametrização, você pode escolher assim, eu quero mandar a cada 20 minutos, tudo que eu tiver dentro do meu SAT eu mando para lá. A Receita pega aquilo lá, tá legal, tá? Fala para ele, limpa tudo que você tem aí. Ou eu posso mandar a cada 100 documentos. Gerou 100, dependendo do tempo, manda para lá. Acontece que a Cefaz vai monitorando tudo isso daí, tá? E ela vai fazendo o quê? Ela vai, com um sistema de estatística, dimensionando qual a melhor opção para você. Inicialmente colocamos 20 minutos, mas ela pode chegar e falar assim, 20 minutos é pouco tempo, eu quero que você mande de hora em hora. Por quê? Se eu estou de cada 20 minutos, manda 10 documentos, de hora em hora eu vou mandar 30. Então, é isso que ela quer que faça. Estou colocando 100 documentos. Ele fala, mas 100 documentos está extrapolando o dia. Eu quero que você coloque de 50 em 50. Ele vai mudar isso daí sem interferência nossa, que é aquilo que eu falei para vocês lá atrás. Eles vão poder atuar no SAT sem que a gente perceba. Vão fazer uma interação direta com o equipamento. E tudo isso daí é via software de estatística que eles fazem toda essa parte aí. Tá? Cancelamento do CFE. Até 30 minutos depois de emitido um cupom, você pode cancelar, independente de ter sido emitido outro ou não. Tá? Passou os 30 minutos, cancela, legal. Passou dos 30 minutos, não tem como. Tem que fazer uma nota de entrada para neutralizar o documento de saída. Eventualmente, se houver uma perda do XML dentro do SAT, ali do seu equipamento, dentro do aplicativo comercial, você consegue trazer isso da Cefaz e recompor a base. Por quê? Lembrando que é obrigação do contribuinte guardar esses documentos eletrônicos por 5 anos. Então, você tem que repor esse documento e recompor a sua base. Contingência. Eventualmente tem pessoas aí que ficam, depois de uma chuvarada aí, 4, 5 dias sem conseguir mandar sem ficar sem internet, né? O SAT, ele consegue rodar offline, ele vai validando, só que ele vai acumulando, e ele precisa, não pode passar dos 10 dias para mandar aquele documento. Só que aí o que você faz? Existe um processo para mandar isso daí via contingência. Tem que entrar na web, preparar os arquivos em lotes de 50, de até 300K, e separados dos cancelamentos. Então, tudo que é venda vai criar lotes separados do que é de cancelamentos. E aí faz a transmissão desses dados via web lá para a Cefaz. A Cefaz pega, valida, tá ok, e devolve para o SAT, pode limpar sua memória. Caso não haja possibilidade de emitir uma nota,
por falta de energia, por exemplo, alguma coisa assim, você pode usar nota em papel, por enquanto. Daqui a pouco não pode mais, tá? Pode usar D1, mas não vai poder mais. Aqui é outro detalhe importante. Estou sem energia elétrica, está sem internet, estou fazendo a venda e o SAT está acumulando. Esse dado, enquanto estiver dentro do SAT, que não foi transferido para a Cefaz, é responsabilidade do contribuinte, tá? Então, por isso que é importante que você tenha um software que te garanta toda a segurança dessa informação. Então, que você de vez em quando vai lá, faz um backup, joga no pendrive, dá aquelas informações, que nós vamos falar do risco também do pendrive. Joga no CD, mas você tem que ter aquela informação guardada. Tem que ter capacidade de recuperar lá de volta, tá? Beleza? Equipamentos bloqueados de ofício pela Cefaz, você tem que tomar cuidado que nem as notas em papel você vai poder emitir, tá? Qual é a situação? Uma das situações que ele pode estar bloqueado, por exemplo, se tiver pendência de ICMS, que já foi julgado, já foi tramitado e ele tem que pagar. Só que ele não paga, não aparece lá na Cefaz. O que eles fazem? Bloqueia o SAT, você não emite nota, você tem que correr, regulariza lá o débito e volta a funcionar de novo. Mais uma mudança que está acontecendo. Tudo que ocorrer no equipamento, roubo, deu enchente, molhou o equipamento, estragou o equipamento, tem que avisar a Cefaz para que eles bloqueiem dê baixa naquele equipamento, né, para que outro não utilize novamente. Quando é que pode gerar erros no SAT? O cliente de vocês o contribuinte abriu o sistema, comprou o SAT e ele estava lá em situação de ativo como normal. Está usando, por algum motivo durante o passar do tempo, ele saiu de ativo para uma outra situação. Tudo isso ele continua emitindo SAT, vai gerando as vendas. Só que quando isso é transmitido lá na Cefaz, aquilo é recebido como erro, tá? Aquilo é dado como erro. Por isso que tem que conferir os lotes enviados sempre. Os SATs que não foram transmitidos antes dos 10 dias, passou os 10 dias, perdeu a validade jurídica. Tem que ser transmitido de qualquer jeito. Ou por algum erro de equipamento, tá? Eventualmente pode acontecer isso daí. Todos eles têm que ser escriturados pela contabilidade, mesmo com erros. Todos eles devem ser lançados pelo pessoal da escrita. SAT. Tudo que ocorrer, SAT, responsabilidade do contribuinte. Se por acaso eles pedirem para vocês, contadores, vai verificar para mim o que está acontecendo que o meu SAT está bloqueado. Tem que fazer uma procuração eletrônica, senão não vai funcionar. Não adianta chegar com uma procuração normal lá, que tem que ser procuração eletrônica, tá? E aí como é que funciona então o cronograma? Daqui tudo bem? Alguma dúvida? Operacionalmente vai ser fácil, você vai perceber que volta de novo a ser corriqueiro isso daí. Tal qual antes, não tinha impressora fiscal, colocaram impressora fiscal, houve aquela situação toda. Aqui vai ficar a mesma coisa. Para quem trabalha direito, vai ficar super facilitado, vai ser super bom. Vai pegar para aqueles que costumam ter algumas coisas mais não tão certas, mas... Como é que fica o cronograma, então? A data base é 1º de julho de 2015. Todas as impressoras fiscais que tiverem data de lacração com mais de 5 anos a partir dessa data, providenciar a cessação da impressora e a substituição pelo SAT. Tá? Novos CNPJs a partir dessa data. Todos eles já vão entrar com o SAT. Não tem mais impressora fiscal a partir dessa data. Postos de gasolina, todos eles, a partir do dia 1º, já tem que ter o software ajustado e todos eles com impressora, com SAT, já emitindo o cupom eletrônico. Aí o que acontece? Ao longo desse ano, temos os contribuintes que estão faturando acima de R$100 mil. Quando virar o ano, eles já devem estar com o sistema emitindo cupom. Até junho pode ser optado pela impressora fiscal, a ICF, e após junho
pós-julho, né, 1º de julho, somente com o SAT. Então, quem optar agora pela colocação do sistema pode optar pela ICF. A partir de julho, somente com o SAT. 2016, quem tiver receita bruta acima de 100 mil, vai ter que virar o ano já com o SAT. 2016 para 2017, 80 mil. E 2017 para 2018, quem tiver receita bruta acima de 60 mil reais. Aí fechou com o MEI. Tá? Microempreendedor individual ficou fora disso daí. E quem tiver acima deles, obrigado a colocar sistema. Tá? Então, desde setembro, a gente está com adesão voluntária aberta e cada vez mais estamos tendo pessoas, contribuintes, aderindo a isso daí. Por quê? Uma das coisas também que aconteceu na última portaria é que houve uma brecha que a Receita pode, a qualquer momento, determinar o uso obrigatório do SAT, independente dos 5 anos da impressora. Tá? Mas o SAT é o que veio para ficar. Vai substituir a impressora fiscal de qualquer jeito. Então, quem estiver pensando em colocar a impressora fiscal, avalie colocar o SAT. De repente você vai gastar menos. Já está seguro, está sendo bastante eficiente. Pelo menos até agora, né, João? Quem colocou, a gente já tem vários contribuintes aqui na Baixada. É bem tranquilo. É bem tranquilo. Aí nós temos alguns problemas, alguns impactos, tanto para o contribuinte como para as contabilidades. Obrigatório SAT Backup. O backup do SAT é outro SAT. Então, o contribuinte que estiver lá usando o SAT e o SAT parar, tem que pegar outro e colocar no lugar. Esse é o backup dele. Tá? Tem que ter uma internet de qualidade. Ele trabalha offline? Trabalha, mas em determinado momento do dia ele tem que transmitir tudo isso daí para a Cefaz. E aí você tem que ter certeza que aquilo está chegando. Tem que ter um computador de qualidade. Eu já fui em cliente que queria colocar sistema em 486. Não dá mais. Entendeu? O equipamento passa a ser o coração da empresa. Se ele parar, parou tudo. E isso, às vezes, o pessoal tem que entender que tem que ter um equipamento de qualidade. Às vezes tem um equipamento velho que a pilha já perdeu até a capacidade dela. Aí entra, dá boot no sistema, ele vai entrar com data lá de 1977, aí os dados vão sair com uma beleza. Então tem que tomar muito cuidado com isso daí. Por quê? Sobra para a contabilidade, né? É um erro que vai sobrar para vocês. Cuidado com os dados cadastrais. Esse é um trabalho que vocês, contadores, vão ter que fazer bastante com o cliente de vocês. Checar NCM, tributação, unidade de medida, principalmente para aqueles que vão começar a colocar sistema, que não tem essa ideia ainda do que colocar. Tá? Backup. Olha, fazer backup no micro, pendrive no CD, tem que tomar muito cuidado, porque isso tudo é vulnerável. Pendrive pode perder. Se você perder o backup, tá? Então, o legal é usar um software, usar alguns recursos de nuvem que já tem hoje, que nem o Google Drive, lá tem lá algumas coisas que você pode backupear de graça. Então tem que pensar nessa segurança, de um jeito que você consiga trazer de volta essa informação aí. O arquivamento do XML pelo prazo legal. O XML, o que está acontecendo? Como a gente está muito habituado a mexer com papel, o XML, que é um documento eletrônico, a gente perdeu essa sensibilidade e perdeu o cuidado com ele. Eu já vi cliente meu simplesmente deletar o XML achando que é vírus. Ah, isso aqui aparece de vez em quando, eu acho que é vírus, limpo. Era o XML que ele tinha que guardar. Eu envio do XML para o contador. Aqui tem uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado, principalmente contribuinte e contador, por quê? Se o cliente não tiver muita noção de informática, ele pode acumular todos os XMLs de uma vez só e mandar para vocês no final do mês. Então imagine que vocês tenham aí 100 clientes que vão fazer isso daí com mais ou menos 700 operações por dia. Juntando tudo, você vai ter quase mais de 2 milhões de XML. E eles vão mandar tudo de uma vez para vocês.
Aí pode ser que eles não consigam enviar, vai dar problema para eles. Vocês podem ter um estouro na caixa de e-mail de vocês, tá? Aí vai entrar em colapso a parte de infraestrutura de vocês. Então é importante que passe informação, orientação para eles. Aí é um trabalho com a Software House que a gente estava falando, de orientar, compactar os arquivos, mandar arquivos compactados com periodicidade. Isso é um trabalho que a Software House pode estar fazendo junto com vocês. Para quê? Para que vocês recebam periodicamente esses dados e não haja um afunilamento, todo mundo mandando junto. Tá? E uma coisa que eu falo para vocês, preparem os sistemas de vocês. Vocês já verificaram se já está atualizado, se o fornecedor já está atualizando o software de vocês para receber o SAT? Tem que estar com o software dentro da contabilidade pronto para estar recebendo essas informações aí. Então, assim, tem bastante trabalho para fazer. É um trabalho a 6 mãos, de novo, Software House, contabilidade e contribuinte. E a gente está aqui para ajudar vocês no que for possível. A gente se coloca à disposição. E aqui a gente tem o João Carlos, que faz também todo esse trabalho de consultoria, que pode ajudar bastante vocês nessa parte de transição com o cliente de vocês. Tá? O João está à disposição aí, depois quem quiser conversar com ele.